Sean Diddy Combs, uma das figuras mais influentes da indústria da música, está agora no centro de um dos maiores escândalos do entretenimento. Acusações de tráfico sexual, abuso físico e conspiração criminal mancharam o nome daquele que um dia foi chamado de o rei do hip hop. Mas a verdade é que essas acusações podem ser muito mais profundas do que aparentam. Elas podem ser a ponta de um iceberg que revela um controle sombrio exercido pela elite global, pelas seitas satânicas e, claro, pelos Illuminati. Diddy está preso sem direito à fiança, acusado de manter mulheres em uma rede de abuso com a ajuda dos seus associados. Mas a questão é, por que ele, uma das figuras mais poderosas do entretenimento, está sendo exposto somente agora? Será que ele simplesmente passou dos limites ou há algo muito maior por trás disso? De acordo com muitas teorias, o que vemos é apenas uma fachada, enquanto os verdadeiros mestres da indústria continuam manipulando os cordões nos bastidores. A relação entre Sean Combs e os Illuminati é algo que já foi discutido por anos. As festas secretas, que são descritas como freak-offs, onde políticos e figuras influentes participavam de orgias e práticas bizarras, foram mencionadas por um ex-segurança de Combs, Jan Deal. Ele afirma que tais eventos eram muito mais do que simples festas. Eram rituais de dominação e manipulação, usados para garantir lealdade e também silenciar aqueles que poderiam expor o que realmente acontece nas sombras. E o que dizer dos símbolos? A conexão entre Diddy e os Illuminati não é apenas uma questão de teorias vagas, a simbologia está em toda parte. O filho de Diddy, King Combs, foi recentemente fotografado usando uma calça com estampa com o logo do Illuminati, o que reacendeu ainda mais as especulações. Muitos acreditam que a família Combs faz parte de uma elite secreta que controla a indústria da música através de pactos e rituais que remetem ao satanismo. E essas alegações não são novas. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, todos eles já foram acusados de fazer parte dessa rede. Se olharmos para as práticas de Diddy ao longo dos anos, desde o seu início na indústria, parece que ele conseguiu o mesmo caminho que outros grandes nomes seguiram, um envolvimento profundo em práticas ritualísticas satanistas. Documentos recentes mencionam que durante as buscas em suas mansões, foram encontrados milhares de frascos e óleos e lubrificantes que supostamente são usados nesses rituais, onde ele mantinha controle absoluto sobre os participantes. Mas por que alguém como ele se envolveria com algo assim? Simples, pelo poder. De acordo com essas teorias, os rituais e pactos não são apenas sobre controle sexual, mas também sobre poder financeiro e influência. A ideia de uma elite global que manipula não apenas a indústria do entretenimento, mas também a política e os negócios, está enraizada na crença de que esses indivíduos fizeram pactos para garantir a sua posição no topo. Eles trocam a sua alma, a sua liberdade por riqueza e fama, em um ciclo que alimenta a máquina de controle dos Illuminati e mantém os verdadeiros segredos bem protegidos. Então, se as acusações contra Sean Combs estão vindo à tona agora, será que ele se tornou uma espécie de alvo por desobedecer às regras ocultas? Será que ele tentou romper com essa rede e agora está sendo silenciado e exposto como exemplo para os outros? Ou ele está sendo usado como uma espécie de bode expiatório? Então se prepare, pois o que vamos explorar a seguir vai muito além das manchetes dos jornais. Vamos conectar os pontos, trazer à tona a história que eles não querem que você saiba e descobrir até onde vai o controle da elite sobre nossas vidas. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Desde já,
Eu peço like e seu comentário para ajudar no engajamento. Se é novo e gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Sean Diddy Combs, o ícone da música e também dos negócios, agora está no centro de um turbilhão de acusações e escândalos que ameaçam não apenas sua carreira, mas também toda a imagem construída ao longo de décadas. Para entender o que está acontecendo, nós precisamos mergulhar em todos os detalhes desse caso que envolve abuso sexual, tráfico humano e conspiração criminosa. Alegações que estão trazendo à tona uma série de testemunhos e evidências perturbadoras. Bom, tudo começou em setembro deste ano, quando Diddy foi preso em um hotel em Manhattan. Ele foi acusado de coordenar uma rede de tráfico sexual, abuso físico e coerção, que durou durante anos. Segundo a acusação, Diddy utilizava uma rede de associados para poder manter mulheres sob controle, através de ameaças, chantagem e, é claro, muita violência. Algumas vítimas relataram que foram drogadas com uma droga chamada ketamina, e outras substâncias antes de serem obrigadas a participar dessas sessões, muitas vezes em situações filmadas para poder garantir que elas não o denunciassem no futuro. O caso se tornou ainda mais chocante quando investigações revelaram que Diddy mantinha um verdadeiro arsenal de itens relacionados a festas e também alguns objetos meio que no mínimo estranhos. E essas festas elas eram descritas como freak-offs. E durante as buscas em suas propriedades em Miami e também Los Angeles, as autoridades encontraram mais de 1.000 frascos de óleos e lubrificantes, que sugere que essas sessões tinham um caráter ritualístico e que envolviam diversas pessoas, incluindo membros de sua equipe e convidados influentes. Uma das vítimas, que ficou conhecida apenas pelo codinome de Jane Doe, afirmou em um processo que ela foi forçada a tomar drogas em 2022 e perdeu completamente a consciência, resultando até mesmo numa gravidez indesejada. E segundo ela, após o incidente, foi pressionada por um dos associados de Diddy a abortar, embora tenha sofrido um aborto espontâneo mais tarde. Ela também descreveu outro episódio em julho desse ano, em que Diddy a teria forçado a ingerir pílulas assim que chegou lá na sua mansão em Miami. E no dia seguinte, ela acordou desorientada e sem memória do que havia acontecido, mas com uma sensação persistente de medo, reforçada pelas agressões físicas que testemunhou em outras mulheres. Além das acusações criminais, há também uma série de denúncias civis que vem surgindo contra Diddy desde novembro do ano passado. Tudo começou com uma acusação de sua ex-namorada, a cantora Cassie, que relatou abusos domésticos e sexuais. Embora o caso tenha sido rapidamente encerrado com um acordo extrajudicial, ele abriu portas para que outras vítimas se manifestassem, resultando em pelo menos 1 dúzia de novos casos e novos processos civis contra Diddy. O comportamento controlador e violento de Combs não se restringe apenas à festa e ao uso de drogas. Segundo a acusação, ele também usava de métodos de intimidação muito mais explícitos, como sequestro, agressões físicas e até incêndio criminoso para garantir o silêncio das vítimas. O controle sobre as pessoas ao seu redor era mantido não apenas pela ameaça física, mas também pelo uso de gravações comprometedoras e pela situação de um ambiente onde seus funcionários e associados estavam como uma espécie de cúmplices dos seus crimes. O juiz responsável pelo caso, Andrew L. Carter, ele rejeitou 2 tentativas de conceder a fiança de Diddy, mesmo após o réu oferecer $50 milhões e se comprometer a ser monitorado por GPS em sua mansão na Flórida, uma espécie de tornozeleira eletrônica. A razão para a negação da fiança foi clara: não havia garantia suficiente de que ele não ameaçaria as testemunhas ou continuaria a cometer crimes enquanto aguardasse o julgamento. A promotoria argumentou que a influência e os recursos de Diddy faziam dele um risco claro e também presente para a integridade do processo e para a segurança pública. Entre as provas apresentadas até agora estão os testemunhos de funcionários e também de pessoas próximas a Diddy, que relataram tudo o que viram durante anos de trabalho com o magnata. Relatos sobre festas que se prolongavam por dias, onde drogas eram distribuídas livremente e onde mulheres eram tratadas como objetos de troca entre os convidados poderosos. Algumas dessas festas, descritas como rituais,
incluíam elementos que muitos associaram a práticas ocultas. Outro ponto polêmico envolve o papel das figuras políticas nessas festas. Segundo Jen Deal, ex-segurança de Diddy, vários políticos participavam das chamadas freak-offs, e houve também gravações que podem comprometer essas figuras. Essa alegação alimenta a teoria de que Diddy não agia sozinho, mas fazia parte de uma grande rede muito maior que se estendia pela política e também pelo entretenimento. É essa rede que muitos acreditam estar no centro das práticas obscuras que sustentam o poder da elite global. A questão que permanece é: como alguém com tanto poder e influência caiu numa desgraça dessa de forma tão abrupta? Para muitos, a resposta está justamente na sua tentativa de desafiar aqueles que estão realmente no comando. Um movimento errado, um passo fora da linha, e toda a máquina que antes o apoiava começa a se voltar contra ele. É aqui que começamos a conectar esses pontos, explorando se Diddy é vítima de um sistema que ele tentou desafiar ou se finalmente seus crimes estão sendo expostos à luz pela justiça. Agora a coisa fica mais bizarra. Para entender a profundidade do envolvimento de Sean Diddy Combs em práticas ocultas e a suposta conexão com a elite global, precisamos voltar aos anos 90, um período marcado por rivalidades, mistério e tragédias na indústria da música. Dois grandes nomes surgem inevitavelmente nessa narrativa: Tupac Shakur e Christoph Wallace, mas também conhecido como The Notorious Big. Ambos foram assassinados e suas mortes permanecem envoltas em teorias e suspeitas que apontam diretamente para Diddy. Tupac Shakur, um dos rappers mais influentes de todos os tempos, era conhecido por suas letras provocativas e por expor o que ele acreditava serem as verdadeiras intenções das forças poderosas, não apenas na indústria da música, mas de uma forma geral ao redor do mundo. Ele frequentemente falava sobre o controle, manipulação e sobre a existência de uma elite oculta que lucrava à custa dos mais vulneráveis. Em suas músicas e entrevistas, Tupac ele denunciava as engrenhagens sujas dessa indústria e chegou a mencionar algo que se assemelhava ao que chamamos hoje de Illuminati, um grupo de poderosos que controlava o destino da sociedade às portas fechadas. Em 1996, Tupac foi assassinado em Las Vegas após uma luta envolvendo membros do seu círculo. Muitos acabam especulando sobre quem seria o mandante do assassinato. E um dos nomes que continua surgindo nas teorias é Sean Diddy Combs. A relação entre Diddy e Tupac sempre foi muito tensa, especialmente durante a famosa rivalidade entre as costas leste e oeste do rap. Tupac acreditava que Diddy e sua gravadora, a Bad Boy Records, estavam diretamente envolvidos no tiroteio que o deixou bastante ferido em 1994, 2 anos antes da sua morte. Alguns teóricos sugerem que a morte de Tupac foi a primeira grande missão de Diddy para provar sua lealdade e assim poder entrar na elite global. A narrativa diz que a eliminação de Tupac, alguém que desafiava abertamente a ordem estabelecida e expunha o funcionamento interno dessa indústria, seria uma necessidade para garantir que os segredos dessa rede de poderosos permanecesse oculto. Tupac não apenas era um grande artista, ele se via como um revolucionário, alguém disposto a enfrentar qualquer um que estivesse envolvido na corrupção e na exploração do povo, incluindo aqueles dos altos cargos da indústria da música. E é aqui que chegamos em Christoph Wallace, o Notorious Big, que era amigo e parceiro de Diddy, cuja morte aconteceu apenas 6 meses depois da de Tupac. Wallace ele foi morto a tiros em Los Angeles em 1997, em circunstâncias igualmente misteriosas. Enquanto muitos especulam que a morte de Big foi uma retaliação pelo assassinato de Tupac, outras teorias afirmam que Diddy teve participação direta nesse crime, dessa vez para garantir sua própria posição na indústria. O raciocínio por trás dessas alegações é que, com Big fora do caminho, Diddy seria capaz de controlar completamente o legado musical do artista.